Que delícia começar mais esse programa Vida e Saúde junto com você, junto com a doutora Daniela Cano, que está aqui com a gente hoje, Tudo bom? Muito bem-vinda, doutora. Muito legal estar com você de novo aqui, Teru. Segunda da mudança, o Sim. pessoal de casa vai se acostumar, vai ver aqui sempre ou a doutora Daniela ou o doutor Luiz Fernando Sela da Sou Saúde nos ensinando como a mudança pode ser benéfica e ela é possível para nós. Hoje tem assunto polêmico aqui, doutora. Transgênicos. Uau, vai ser demais. Precisamos falar sobre esse tabu da ciência, os alimentos transgênicos, não é mesmo? Será que eles são vilões? Será que eles precisam ser mesmo evitados? Ou teriam eles alguma função? Fica com a gente aqui se você quer ter essas dúvidas respondidas. Se você está aí com a pulga atrás da orelha, vê aquele Tzinho nos alimentos, aquele triângulo com Tzinho e fica pensando, esse aqui eu não vou levar. Fica aqui com a gente porque hoje a doutora Daniela Cano, que é nutróloga, é médica do estilo de vida, é médica da família, com tantas outras funções aqui, ela vai nos ajudar a entender desse assunto. Ainda hoje tem treino, viu, doutora? A gente vai entender, a gente vai sair para partir para ação aqui. Tânia Santos traz pra gente mais uma circulação ativa aqui. Então já vou te dar a dica. Põe o tênis, deixa o lugar aí, afasta os brinquedos das crianças aí para você se mexer com a gente. E por falar em mexer, hoje tem tofu mexido por aqui. Aliás, a doutora Dani tá aqui. É tofu, né, doutora? Tofu. Olha que lindo! Que lindo, que delícia, um prato maravilhoso. Ela vai contar pra gente aqui, enquanto eu preparo, dos benefícios dessa delícia para você fazer por aí também. Doutor, eu gosto de trazer sempre uma reflexão no nosso programa. Hoje, mais uma vez, eu estou trazendo aqui da meditação da mulher. Em tua presença, essa meditação tem sido uma bênção lá em casa. Você aí que quiser ter essa meditação em casa, basta acessar o site da CPB, tá bom? O texto de hoje está lá em Romanos 8:28. Eu tenho certeza que você já usou esse texto em alguma situação da sua vida e diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Vou focar nessa parte final do texto, doutora, que a gente sempre fala que todas as coisas cooperam para o bem, né? Mas eu quero falar aqui do chamado que você tem para um propósito, é o propósito de Deus para você. Se você está com esse propósito no seu coração bem claro, você vai aceitar todas as circunstâncias da sua vida, porque você vai ter a lente divina aí. Agora, se você não está conseguindo discernir esse propósito, o Vida e Saúde vem para ajudar, né, Dani? Com certeza. Porque uma alimentação saudável, uma circulação mais ativa, vai deixar a sua mente mais clara para ouvir a voz de Deus e entender o seu propósito, o propósito divino para você. Você quer? Então fica com a gente. A gente só vai para o intervalo rapidinho e volta já com tudo isso no Vida e Saúde para você. Muito bem, estamos começando o nosso programa Vida e Saúde. Começando assim, a gente já deu vários spoilers do que vai acontecer por aqui. Essa mesa, esse display aqui estão dando dicas de que nós vamos falar sobre os alimentos transgênicos. E eu quero saber de você aí de casa, você se preocupa, você evita os alimentos transgênicos? Participa aqui desse programa contando pra gente, você pode enviar a sua resposta usando esse QR Code aqui que vai te levar para o nosso WhatsApp, tá bom? Você pode digitar também, nosso número é 12 98266 0004 e me conta, você cuida com os transgênicos aí, se preocupa, evita ou você não tá nem aí? Tem gente que nem sabe. Tem gente que já ouviu falar, tem uma ideia, doutora, mas não sabe exatamente o que está envolvido nesse assunto de transgênico, que é realmente um assunto que não é muito esclarecido, não é? É verdade, as pessoas confundem, né, muitas coisas. E o transgênico, a gente sabe, né, a palavra trans, né, vai fazer uma transgenia, então ele vai ter um melhoramento genético e uma
transfusão, como se fosse uma transfusão de um organismo para o outro. Pode ser de um vírus para uma bactéria, de uma bactéria para um vírus, de uma bactéria para uma planta, né? E isso é o alimento transgênico. Então, ele sofreu uma alteração genética por uma introdução de uma tecnologia que não aconteceria na natureza, né? Então, por isso que tem tanta polêmica, porque a gente não sabe o que essa transgenia vai fazer no nosso corpo. Então, a gente tem aqui, olha, uma brincadeira, né? A gente está aqui com alguns alimentos orgânicos, pode ver que eles nem são, assim, alimentos gigantes, eles não são super brilhantes, porque existe uma plástica hoje também no mercado, doutora. Ó, essa banana é uma banana caipirinha, você vê que ela não é uma banana muito grande, ó, a laranja tá pequena. Não significa que um alimento assim, eu não vou chamar de feio, mas ele não tá aquele alimento que, uau, salta aos olhos. Que não tá perfeito, na verdade. Esses daqui são alimentos da horta, né, Teru? Olha naturais. esses daqui, a diferença. A gente tá aqui até com uma brincadeira aqui, a Dadá, a nossa produtora de hoje, ó. Esses daqui, eles têm um formato padrão, cores uniformes. Realmente, essa é uma característica do transgênico. Pode ser. Pode ser uma característica do transgênico, porque o transgênico ele vai tentar melhorar o alimento de alguma maneira. Seja ele no formato, seja ele, por exemplo, o tomate, que foi o primeiro alimento transgênico, né, que a gente estudou. A gente sabe que ele fica muito mole. Então, foi estudada uma tecnologia para injetar um gene nele, para ele ficar mais durinho, para conservar mais nas prateleiras, para não apodrecer tão rápido. Tá. Vamos tentar entender a diferença, então. O alimento não transgênico não necessariamente é um alimento orgânico. Não, porque o alimento orgânico ele vai ter outra certificação, né, de como ele é cultivado, sem agrotóxicos, se não tem nada de poluição em volta da água, do ar. Então, o orgânico é um pouquinho além, né, do que não transgênico só. Porque o alimento pode não ter sofrido nenhuma modificação genética, mas ele pode ser não orgânico. Ele vai estar sob ação, ele vai estar, vai ser cultivado com produtos químicos que podem melhorá-lo também. E aí, a água está contaminada, né? Ou está sobre a rede elétrica, e aí não é orgânico. Tá, então olha só, a gente, quando vai fazer uma compra no supermercado de um produto de milho, por exemplo, ou de soja também muito comum, a gente encontra naquela etiqueta o símbolo do transgênico. Mas quando eu vou para o hortifruti, eu não tenho essa demonstração, essa classificação, essa distinção. Exatamente. Que alimentos já foram modificados ou foram mudados que a gente pode demonstrar aqui na nossa tela? Vamos trazer aí a primeira? Pode falar, doutora, também pra gente, porque eu sei que tem alguns que são clássicos, né? Que no berinjela. No Brasil, o que foi autorizado para fazer a transgenia é principalmente o milho e a soja, né? Que todo mundo fala, e eu tenho ido agora em supermercados e eu vi que realmente tem aquele T, né? Em várias farinhas de fubá, farinha de milho, eu tô vendo que já tá vindo com aquele T. Em alguns sucrilhos, alguns cereais que são de milho, a gente percebe. Mas isso no alimento que foi processado, certo? Que virou farinha, que virou... Agora sim a gente não consegue, porque, por exemplo, a gente vamos voltar à tela anterior. Tinha uma berinjela ali que também está na lista dos que foram autorizados. A berinjela, atualmente, né, foi uma coisa mais recente, assim. O trigo também recentemente foi autorizado, mas, assim, o mais famoso mesmo no Brasil, que todo mundo sabe, é o milho e a soja, que todo mundo fica apavorado. Mas o trigo, imagina todos os derivados do trigo que nós temos hoje, não é? Que estão, então, também autorizados, mas tem a canola, né? Tem outros alimentos aí que a gente já está vendo que está sofrendo a transgenia. A gente tem essas frutas também, olha a melancia. Parece até uma laranja, né? Então, o que a gente vê nesses alimentos, por exemplo, Teru, é diferente da transgenia. O que a gente está vendo aí é um melhoramento genético. A diferença do melhoramento genético e da transgenia é que no melhoramento genético você vai fazer um cruzamento entre a mesma espécie. Igual a gente foi lá para a Bahia, não foi, ano passado? Inclusive, seus pais foram com a gente. Então, no melhoramento genético, por exemplo, nessa fazenda que nós fomos, lá na Bahia, em Jequié, eles estavam fazendo o melhoramento genético do cacau. Então, eles queriam um cacau mais doce, para não precisar adoçar, para ir, então, para as fábricas. Então, eles vão fazendo aquela poda e vai vendo quais são os melhores cacaus, os que são mais docinhos, e vai fazendo aquele melhoramento.
Então, esse melhoramento pode ser assim, naturalmente, artesanalmente, com a mão mesmo, entre a mesma espécie, cacau com cacau. Igual essa melancia, tipo melancia com enxertos, melancia. assim, ou ela Exatamente. é geneticamente modificada em laboratório? Esse melhoramento acontece em laboratório? Pode acontecer em laboratório também, mas é sempre da mesma espécie. Essa melancia, por exemplo, que a gente vê, que a gente come hoje as frutas, não é, sem sementes, é um melhoramento genético que eles fazem entre a mesma espécie. Então, hoje a melancia, ela tem a casca mais branca, mais grossinha, para ser transportada, porque muitas vezes ela vem lá do Nordeste até chegar, por exemplo, no estado de São Paulo, né, com aquele calor, caminhão. Se for naturalmente uma melancia normal, ela não sofre o melhoramento genético, ela não consegue chegar... Não suporta. Vai ficar toda mole, estragada, e a gente não vai querer comprar. E a gente tem a banana aí também. Vamos dar uma olhada na banana? Vamos. Olha aí, a gente tem uma banana que antes tinha aquelas sementinhas. E a gente percebia que a banana também rapidamente, né, Teru? Madurava muito rápido. A gente pega as bananas do sítio, né, em 2, 3 dias, depois de maduras já estragam. E hoje fica lá 1 semana, 2 semanas, não é? A casca está um pouquinho mais grossa. Né? Mas e aí, tem problema? O nome é bonito, o nome é mais bonito, né, gente? Melhoramento. Tem problema para a saúde, doutora? Porque é isso que interessa pra gente. Então, isso a gente não sabe, né? Tanto é que o melhoramento e a transgenia, uma das coisas, né, que justificou isso foi ter mais qualidade nutricional. Para colocar, por exemplo, numa castanha, mais selênio, numa banana, um pouquinho mais de vitamina do complexo B. Então, essa foi a justificativa, uma das justificativas de melhorar, além da textura, do sabor, também da produtividade, porque hoje são 8 bilhões de habitantes no planeta. É muita gente. Muita gente para alimentar. Então, a gente precisa otimizar essa produção, né? E agora, riscos que vai ter no melhoramento genético não se mostrou nada. Na transgenia, não se sabe direito, existem suspeitas, mas é muito difícil a gente achar artigos mostrando malefícios, porque quem patrocina, não é? Esses estudos são as grandes produtoras dessas sementes transgênicas. Tem um conflito de interesse. Tem um conflito de interesse. Mais de 40% dos artigos científicos publicados tem que ter aprovação, né? Porque a gente precisa pegar essas sementes e só vão ser aprovadas se essas produtoras, então, dessas sementes autorizarem que se faça o estudo. Então, muita coisa a gente não sabe, né? Muita coisa a gente não sabe, mas eu quero que você aí me conte qual é a sua dúvida quanto a transgênicos. Você tem medo de que faça mal para os seus filhos? Você conhece alguém que, de repente, consumiu muito alimento processado, que continha esses alimentos transgênicos e que hoje sofre de algum problema de saúde? Será que foi por causa desses transgênicos? Conta pra gente, usa aqui o nosso QR Code mais uma vez, vou te dar a chance aqui. Ou você pode digitar no 12982660004. Qual é o seu problema com o transgênico? Qual é a sua dúvida com o transgênico, tá bom? Bom, você já começou a dar uma pincelada, doutora, vem para cá, uma pincelada nos motivos que levaram a ciência e a indústria produtiva a fazer essas transformações. Só vamos recapitular aqui. Então, o melhoramento, ele vai fazer cruzamentos entre a mesma espécie no laboratório ou ali na própria plantação, como se fossem as raças de cachorro, foram melhoradas ali para ficar a raça pura. Está entre a mesma espécie ou o mesmo gênero. No caso de um transgênico, ele vai receber genes de outras espécies? Exatamente. Tipo quais? Tipo assim, num alimento, você pode receber um gene que é uma bactéria, por exemplo. O milho, não é? Que os primeiros milhos transgênicos veio um gene de uma bactéria para tentar deixar o milho um pouco mais doce e também para ter mais resistência aos herbicidas, aos agrotóxicos. Né? E aí os primeiros milhos transgênicos, e aí todo mundo falava, não vai fazer mal, não vai fazer mal. Só que o que começou a acontecer nos Estados Unidos? As pessoas que estavam comendo aquele milho transgênico, seja em salgadinho, em cereais de milho, matinais, começaram a ter vômitos, dor de cabeça, diarreia. E começaram, então, a perceber que grande parte dessas pessoas estava consumindo aquele milho. A gente está falando de um passado recente, doutora? Quando, mais ou menos, isso? Então, começou em 1996. Primeiro foi o tomate. Recente. Né? Depois o milho. Né? E o salmão foi o primeiro animal, né, que começou a receber a transgenia. E as pessoas começaram a ver que aquele salmão, então, ele não cresce hoje naturalmente. O salmão transgênico, então, que foi liberado agora para a transgenia, ele fica crescendo sem parar.
porque aumenta a produtividade. Então, grande parte, né, do interesse é o aumento da produtividade para aumentar, inclusive, a lucratividade. As pessoas não querem mais esperar a fruta no tempo dela, o animal no tempo dele. E esse é o problema. Bom, ela já está dando aqui algumas razões. Por que mudar um alimento? E você deve se perguntar aí, porque a gente está tentando desenvolver, a gente está tentando provocar em você um pensamento crítico, porque você precisa ser um consumidor crítico, alguém tentando fazer escolhas melhores para você e para sua família. Por que mudar um alimento? Vou trazer aqui essa primeira situação, o tamanho e a qualidade. Assim como a gente falou, né, da melancia, que sofreu aquele melhoramento, e o primeiro tomate, né, que é o Flavir Savir, que eles chamavam. O tomate tinha que ficar mais durinho, mais firminho, para durar mais tempo na prateleira. Então ele fica maior, melhora a qualidade dele, não fica tão molengo. Então, ele tem melhorias na prateleira e também na lavoura, porque na lavoura ele vai ser mais resistente aos pesticidas e também às pragas. Exatamente. Vamos ver essa outra dica aqui, ó. Essa outra dica não. Os valores nutricionais também podem ser aqui agregados. Agregados. Né? Você pode colocar, por exemplo, de uma espécie que tem mais vitamina A. E aí, se tem uma banana que não tem muita vitamina A, por exemplo, você pode fazer um cruzamento genético por tecnologia. Sempre quando a gente fala transgênico, a gente envolve tecnologia. Você injeta um gene de uma planta, às vezes, que não tem nada a ver com a outra, e você coloca, por exemplo, um valor agregado. Uau. Vou colocar mais vitamina A nessa banana que não estava produzindo vitamina A, por exemplo. Olha o próximo aqui, olha. Por que mudar um alimento? Próximo motivo, a durabilidade. Você já falou, doutora. Mais tempo na prateleira. Mais tempo na prateleira, porque às vezes algumas apodrecem mais rápido, outras apodrecem menos, né? Prejuízo. E desperdício também. Desperdício. As pessoas têm que vender, né? Otimizar. Olha o próximo motivo, facilitar o consumo. Tem fruta sem semente, por exemplo. E fica também mais fácil de comer. As pessoas não querem mais ter nenhum esforço. Nem trabalho para mastigar. Exatamente. Eu falei, nossa, antes a gente pegava, né, a semente da uva, você chupava a uva, jogava uma por uma, não é, no potinho, até brincava com os amigos, né, de chupava a manga no caroço. Exatamente, mas hoje as pessoas não querem mais isso. Você vê que a manga, o caroço da manga, gente, ela tá bem pequenininha. Tá fininha. Né? Você vai comprar uma melancia, hoje não tem semente quase. Você pode até mastigar a semente que vem aquela branquinha, você até mastiga e engole, né? Então é isso, para facilitar o consumo também. Muito bem. Você está começando aí a se perguntar, ou já está nessa... Ué, então faz bem, né? Porque a gente está tendo aqui menos desperdício, a gente está tendo aqui valor nutricional agregado a esse produto, meus filhos precisam... Os filhos estão crescendo mais do que os pais, justamente por essa reforço de vitaminas, né? Maior durabilidade. Você que é produtor, você que tem uma lavourinha aí na sua casa... Não seria bom plantar um tomatinho e saber que não vai ter aquele bigatinho no verão? Porque o tomate dá bastante bigatinho no verão, né? Não seria bom? Então, isso eu preciso saber. Vamos fechar esse bloco aqui com isso claro, doutora. A transgenia é diferente do melhoramento. Existe essa distinção. O melhoramento acontece entre a mesma espécie. Certo. E a transgenia entre espécies diferentes, inclusive de vírus para bactérias, até para fazer vacinas, né? Foi colocado dentro dos vírus, né, do DNA do vírus, algumas bactérias, vacina da hepatite B, da dengue, tem a transgenia também, do salmão, que eu falei para você, do leite, as vacas sofreram muita transgenia. E aí a gente percebe que elas começam a dar mais leite, mas esse leite, hoje a gente sabe que tem maior IGF-1, que é um hormônio do crescimento que está associado a vários tipos de tumor, inclusive câncer de mama e de pulmão. Olha aí. Grave. E você está consumindo ingenuamente, pensando que se determinado órgão do governo liberou esse produto para estar na prateleira, ele é seguro para você. Eu não estou aqui fazendo nenhum ataque a nenhum órgão, de jeito nenhum, mas nós precisamos, porque somos nós consumidores que temos o poder de comprar ou de boicotar a compra. Então, a gente precisa fazer escolhas mais conscientes. Também a gente não está aqui hoje, doutora, para fazer nenhum tipo de... alarde, né? De teoria da conspiração, Sim. Né? Não é nada disso. Nosso objetivo aqui é saúde, como a gente falou aqui, já logo no começo do programa, a gente quer que você tenha saúde para ouvir a voz de Deus, para entender o que Ele deseja para a sua vida. E se eu estou consumindo coisas que estão me prejudicando, eu preciso... Evitar. Pôr o pé no freio. A gente precisa ter consciência para evitar, né, Teru?
Vamos trazer uma interação que chegou aqui? Pode pôr na tela, por favor, a Hilda, lá de Quixabeira, na Bahia. Não sei se os transgênicos fazem mal, mas eu escolho os não transgênicos quando vou ao supermercado. Tá certo ou não tá, doutora? Com certeza, essa é uma das opções que nós temos, não é? Ver se tem o T ou se não tem o T. Então, a gente sempre pode optar. Eu sou a favor da Hilda também. Bom, se ela está comprando embalagem, fica fácil. Agora, se ela vai para as frutas, ela precisa usar o conhecimento. Pensar na origem, tem cidades locais que a gente consegue saber se a produção é local ou se ela vem de outra região. Exatamente. Geralmente, as feiras livres, elas têm os consumidores locais, de produtores locais. Certo. E a gente tem sites hoje, né, para você saber se na sua cidade tem produtor local e onde eles estão vendendo esses produtos, que supermercado ou que quitanda tem esses produtores. Mais uma dica, doutora, a última dica antes da gente fechar aqui, opa, dei uma enroscada. Ó, se eu vou para o supermercado, não tenho essa informação de onde vem, olhando assim, é melhor eu escolher o que está mais feinho? Ele não está podre, ele não está murcho, mas ele não está aquele, o bitelão, né? Ele não está aquele gigante. É sempre uma bom. boa dica? Uma dica é você saber quais são as frutas, verduras da época, Teru. Porque a gente já sabe que eles vão ter menos agrotóxicos, estão na época, e mais importante para você é que eles estão mais baratos e com mais sabor, não é? Então, e geralmente em feiras. A gente vai para o supermercado, a gente não sabe muito bem, mas em feiras, né, não necessariamente orgânicas, feiras livres, geralmente são de produtores locais. Muito bem, muito bem. Olha, a gente tem muito mais para falar sobre esse assunto aqui. Fica com a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta a gente vai estipular aqui, a gente vai determinar malefícios e benefícios para você fazer a sua escolha mais consciente. Ainda hoje aqui no Vida e Saúde tem treino de circulação ativa. Põe o tênis, vai pôr o tênis, deixa a sua garrafa de água aí já no jeito. E ainda hoje tem tofu mexido para você. Olha aí, tá um cheiro incrível por aqui. Só digo isso e você vai poder fazer essa delícia na sua casa. A gente volta já.